Em 2016, o Brasil e a América do Sul sediam pela primeira vez os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Realizados no Rio de Janeiro, os Jogos contam com cerca de 10 mil atletas de mais de 200 países. Tendo em vista esse importante momento histórico, a URGS TV apresenta uma série chamada Dimensão Olímpica. Ao longo de vários programas, entrevistaremos profissionais de áreas como educação, sociologia, engenharia, educação física e também treinadores esportivos. No programa de hoje, conversaremos com Silvana Gellner, professora e pesquisadora da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS. Ela falará sobre a participação feminina nos Jogos Olímpicos, o modo como a mídia retrata as atletas e também sobre como as relações de gênero afetam a prática esportiva. Confira! Professora, em primeiro lugar, muito obrigada por a senhora aceitar participar aqui do Dimensão Olímpica. E eu vou começar lhe perguntando, na verdade, sobre os primórdios das participações femininas nos Jogos Olímpicos. As mulheres elas só foram autorizadas oficialmente a participar desses Jogos a partir de 1900, na segunda edição dos Jogos Modernos. Como é que foram essas primeiras participações e em quais esportes as mulheres competiam? Na primeira edição dos Jogos, houve a proibição para as mulheres, porque o Barão de Coubertin entendia que elas poderiam vulgarizar o espetáculo esportivo. Então, essa interdição fez com que as mulheres só pudessem assistir os Jogos. Pelo próprio movimento das mulheres e também pelo próprio movimento de outros membros da Academia Olímpica, em 1900, portanto, nós temos a primeira participação, sobretudo no tênis e no golfe. Então, a inserção das mulheres no esporte e nos Jogos Olímpicos resulta, e isso é importante registrar, da própria pressão que as mulheres fizeram para participar desse espetáculo como um espetáculo esportivo, não apenas na assistência, mas fazendo parte como atletas. A senhora falou que começou no golfe, então, em esportes mais de menos contato, né? De menos contatos, modalidades individuais e modalidades de uma classe alta, A gente tem que pensar que os Jogos Olímpicos também, nesse momento, agregavam pessoas que eram pessoas da elite, ou militares ou da elite branca. E as mulheres que inicialmente participaram desses jogos têm esses marcadores sociais, São mulheres de modalidades esportivas que requer também um pouco de dinheiro para que elas pudessem participar. O corpo das mulheres ele é historicamente tido como necessariamente mais delicado ou frágil, Como é que se deu a inserção feminina em esportes de contato ou que exijam maior esforço físico, então diferente dessas primeiras modalidades, Nesse período do início dos jogos e por muito tempo houve a crença de uma certa fragilidade, ainda hoje a gente encontra isso, uma certa fragilidade do corpo feminino se pensado em relação ao masculino. É importante registrar que essa fragilidade está muito relacionada com o papel social que se atribuía às mulheres nesse momento, sobretudo a maternidade. Então o corpo da mulher ele era visto como próprio para ser mãe. Nesse sentido, algumas modalidades esportivas, sobretudo as que requerem um pouco mais de força, de velocidade, eram vistas como perigos a essa representação de feminilidade. Então, a inserção das mulheres nos esportes de contato ou com mais violência, eles acontecem ao longo do tempo dos Jogos Olímpicos. É interessante registrar, por exemplo, que não foi apenas nos Jogos Olímpicos. No Brasil, houve um decreto, em 1941, que proíbe as mulheres de participarem de uma série de modalidades esportivas, sobretudo as modalidades de longa distância, as lutas, polo aquático. Esse decreto é reeditado durante a ditadura militar e o futebol passa a ser inserido também como algo proibido. Portanto, se a gente pensa no Brasil, entre 41 e 79, quando essa lei for revogada, as mulheres não poderiam oficialmente participar de uma série de modalidades. Isso dá um delay em relação ao desenvolvimento do esporte para as mulheres. Se a gente pega o futebol, por exemplo, o futebol feminino vai aparecer na década de 80, porque até então ele era proibido. Queria ressaltar que o fato de ser proibido não significa que as mulheres não participassem. Elas não podiam participar oficialmente. Então a gente vê nos tatames, nas lutas, tem uma série de mulheres que lutam, mas elas não podem disputar a faixa preta, por exemplo, no judô. Elas não podem competir. No futebol as mulheres eram presas, mas elas, a despeito disso, elas jogavam futebol. Chegava a polícia, elas corriam da polícia. Então essa representação de uma feminilidade muito vinculada à maternidade fez com que algumas modalidades fossem interditadas, proibidas mesmo, por lei. Praticar esporte foi um ato subversivo, então, para as mulheres por Não bastante tem a mínima tempo. dúvida. Eu acho que praticar esporte foi subversivo e foi um ato de empoderamento das mulheres. No remo, mesmo aqui em Porto Alegre, remo era uma modalidade proibida, porque exigia muita força, mas a gente vê na década de 40 remadores do Clube Barroso,
né? Elas não poderiam, às vezes, competir oficialmente. Por isso que é difícil a gente estudar as mulheres no esporte, porque pelos registros oficiais a gente não encontra. Não que elas não tivessem praticado, mas não poderia nem sequer ser registrada essa participação. Eu ia lhe perguntar isso, professora. Em um contexto mundial, a gente ainda pode perceber que existem países onde as desigualdades entre homens e mulheres são mais marcantes do que em outros, né? A senhora comentou que no Brasil, por bastante tempo, vários esportes foram proibidos, né? As mulheres ainda são proibidas de praticar determinados esportes em alguns países, ainda hoje, em 2016? E como é que isso se reflete na participação feminina nos Jogos Olímpicos? Tem uma série de interdições. Países de cultura árabe, por exemplo, elas podem praticar algumas modalidades desde que com véu e sem partes do corpo à mostra. Então, Londres é um exemplo bastante interessante para a gente pensar sobre a participação das mulheres nos Jogos Olímpicos. Pela primeira vez na história dessa competição, todas as delegações continham mulheres, né, o que é um avanço significativo. Além disso, foi quase equânime o número entre homens e mulheres participantes. E muitas medalhas foram conquistadas pelas mulheres, o que significa que, de uma forma geral, no mundo todo a inserção das mulheres tem sido mais incisiva em questão de participação de grandes eventos esportivos. Continuando a falar sobre Londres, então, a senhora falou que foi quase equânime, né, essa participação, e realmente foram 44% do total de atletas eram mulheres, né? A gente vê isso entre as atletas, mas entre o número de mulheres técnicas ou em cargos de coordenação, esse percentual ele é bem mais baixo, né? Ao que a senhora atribui essa discrepância entre o número entre homens e mulheres? A gente não pode analisar o esporte só do ponto de vista da participação das mulheres como atletas. Se por um lado elas conquistaram esse espaço, e digo, sobretudo pela luta dessas mulheres, no âmbito dos cargos esportivos, da gestão, das treinadoras, das técnicas, esse número é infinitamente menor. Então tem uma cultura de que o esporte ele é gerenciado por homens, ele é praticado por homens, então não foge de uma cultura mais geral, que cargos de chefia geralmente são os homens. No esporte é interessante que muitas vezes elas são técnicas e treinadoras das categorias de base, mas quando ascendem as categorias para um nível mais competitivo, são os homens que assumem a liderança, mesmo em equipes de mulheres. Às vezes me pergunto, mas por que tem que ser uma mulher? E a minha resposta é, por que não pode ser uma mulher? Então, se as mulheres não têm a chance de mostrar que são capazes, como elas vão mostrar a sua competência? Voltando a falar um pouquinho do futebol, professora, em relação à divulgação, os esportes masculinos eles ainda são muito mais presentes na mídia do que os femininos, né, na maioria. No futebol, por exemplo, isso é nítido, apesar das grandes conquistas do nosso time feminino. Ao que a senhora atribui, então, essa diferença entre a exposição do esporte masculino e do feminino? A gente não pode comparar nenhum esporte com o futebol praticado por homens no Brasil. Ele é uma exceção em termos de esportes, em termos de investimento, em termos de capital que gira, em termos de visibilidade. É só abrir qualquer jornal na segunda-feira, basicamente o que se vê é o futebol e o futebol praticado pelos homens. As mulheres, elas começaram a praticar desde sempre, mas oficialmente o futebol feminino se institui, ele é regulamentado em 1983, portanto é recente. E essa regulamentação não significa profissionalização da modalidade. Então as atletas têm muito mais dificuldades para se manter no futebol porque não tem um calendário estabelecido de jogos, porque não tem condições, não tem carteira assinada, os clubes eles contratam por temporada quando contratam, e muitas vezes esse contrato é uma ajuda de custo. A visibilidade é mínima, porque se diz que o futebol talvez seja menos atrativo e tem uma ideia de feminilizar o futebol. Tem uma relação muito forte no futebol com uma ideia de que as mulheres que jogam futebol são masculinizadas. Então, uma discussão que se tem é que teria que torná-las mais femininas para atrair público, para atrair patrocínio. Isso é um absurdo, se a gente pensar. O que vale é o jogo. Então, se falam que as atletas têm que ser bonitas. Não, o que é bonito é o jogo. E daí tem uma representação muito forte na mídia, que é a sensualização e erotização das atletas, de todas as modalidades. Então, muitas vezes que a gente vê mais a exposição do seu corpo do que se falar sobre as suas habilidades técnicas e táticas. Então, no futebol, isso me parece que é um pouco mais forte, porque aí tem um demarcador de como o futebol no Brasil de homens é bastante forte, as mulheres elas sempre ficam à margem. Era justamente o que eu ia lhe perguntar. Quando a mídia aborda o esporte feminino, como é que ela o faz?
ela aborda de maneira diferente do que o masculino. A senhora falou que é sensualizando, né, que são as musas do esporte. Não é bem pela definição atlética dessa mulher, mas é mais pela beleza estética dela, né? Sim, são as musas, são as meninas, são as princesas, né? Então tem uma representação muito forte que se atribui a um determinado modelo de feminilidade, e as mulheres que extrapolam ou que não estão de acordo com esse padrão, elas sofrem um preconceito muito grande. A mídia também faz uma outra observação. Geralmente os homens são fotografados em ação, as mulheres são fotografadas em poses estáticas. Então há aí uma diferenciação do que está sendo valorizado. Na medida que a gente fala que dificilmente aparece alguma discussão sobre a beleza de um jogador ou sobre o seu corpo, mas isso é muito vinculado com a questão das mulheres e que é uma questão que não está só no esporte, né? A cultura brasileira é uma cultura que objetifica as mulheres, né, e que as torna muitas vezes como objeto. Então, mais do que a sua competência em qualquer âmbito, o que vale é se ela é bonita ou se ela está dentro de uma representação de feminilidade considerada talvez a mais adequada. A gente vê isso se refletindo nos uniformes também, por exemplo? Com certeza. Né? Então, os uniformes das árbitras, uniformes das jogadoras de algumas modalidades, por exemplo, no vôlei de praia, aquele Brasil escrito no calção, na parte de trás, e geralmente quando se fotografa. A gente fez uma pesquisa durante os Jogos Olímpicos de Pequim, o que se fotografa das mulheres são as nádegas, né, as pernas torneadas, e os comentários são esses. Não importa a modalidade que ela está praticando. Ao mesmo tempo, professora, existem esportes que só podem ser realizados por atletas mulheres, né? Como o nado sincronizado e a ginástica rítmica, né? Pode-se dizer que esses esportes são somente femininos porque eles exigem umas características mais ditas femininas, como a graciosidade, por exemplo? Tem um movimento muito grande dos meninos que querem fazer ginástica rítmica, né, porque se identificam com aquela modalidade esportiva. No Japão tem muitos campeonatos, na Espanha tem campeonatos, aqui no Rio Grande do Sul já houve uma tentativa de inserir na Copa Escolar meninos praticando, porque eles têm interesse. E daí acho que é legal a gente pensar que não necessariamente há uma associação entre gênero e sexualidade. Então muitas vezes o que é que a gente percebe? Uma menina que joga futebol, imediatamente ou muitas vezes se faz uma relação de que ela não é feminina, portanto se ela não é feminina ela é lésbica. Essa linearidade é que precisa ser rompida. Pode ser como pode não ser. E também o que importa a sua orientação sexual. Do mesmo modo, o menino que quer fazer nado sincronizado, que quer fazer ginástica rítmica, por exemplo. Então tem uma associação que ele não é másculo, não é viril, portanto ele é feminino, e se ele é feminino ele é gay. Talvez sim, talvez não. Então essa linearidade ela está muito colada com a representação, digamos, mais normatizada do que seja feminino e masculino. E daí os esportes eles entram nessas lógicas. Minha próxima pergunta é justamente sobre isso, professora. Alguns esportes de alto rendimento eles exigem um corpo musculoso, muito bem definido. Isso faz com que algumas atletas tenham seus corpos masculinizados de alguma maneira. Há casos em que se chegou a questionar se algumas atletas eram mesmo do sexo feminino e foram aplicados testes genéticos, inclusive, né? Até que ponto o esporte faz com que se rompa essa barreira entre corpos ditos femininos ou ditos masculinos? Acho que o esporte, como qualquer outra prática social, ele reafirma, mas ele também contém em si possibilidades de implodir com essas representações. Né, os testes de feminilidade existiram, ainda existe hoje, eles podem ser feitos com outro nome, mas eles foram muito violentos para as mulheres. No primeiro momento, elas tinham que desfilar nuas na frente de uma banca para mostrar que eram mulheres de verdade, entre aspas, né? Então, essa ideia de algumas modalidades ou de alguns corpos que rompem com uma representação, que eu estava falando, mais normatizada de feminilidade, elas precisam atestar que elas são mulheres. Né? Além de violenta, ela expõe essas atletas de uma maneira bastante triste. Né? Algumas abandonaram os esportes por causa disso, outras tiveram grandes dificuldades. Então, o que eu acho interessante a gente pensar? Corpos de homens e corpos de mulheres são diversos entre si, mas também são diversos entre a categoria homem e entre a categoria mulher. Não dá para universalizar. Né? As mulheres são mais frágeis que os homens, algumas sim, outras não. Então, essa representação universalizada, muitas vezes o esporte acaba reafirmando, mas também ele implode essa afirmação. Quando a gente vê uma atleta como a Caster Semenya, que é a sul-africana, que teve uma performance estrondosa e ao ponto das pessoas pensar, bom, será que ela é mesmo uma mulher?
Né? E é interessante que para os homens não existe um teste de masculinidade, porque tem toda a representação de composição corporal, que os homens são mais fortes, os hormônios, portanto, permitem que eles sejam mais ágeis, mais fortes. Sim, mas isso também depende de fatores sociais, né? Ou seja, não é só um dado biológico que conta. A própria formação desde criança para praticar determinadas modalidades esportivas vai colaborando que as mulheres tenham mais flexibilidade do que os homens, por exemplo. Mudando um pouquinho agora de assunto, professora, e quanto à questão de patrocínios, há uma diferença entre o incentivo dado às equipes ou atletas mulheres e às equipes ou atletas homens? Enorme, né? Tem algumas pesquisas que mostram que menos de 1% do investimento é para a equipe de mulheres. É muito pouco. Basta ver, por exemplo, acho que foi o ano passado, a gente teve a seleção brasileira de futsal, 5 vezes campeã do mundo, que não tinha patrocínio para ir para o Mundial. Enquanto que a equipe masculina sempre teve. A equipe de handebol brasileira das mulheres tem muito mais sucesso que dos homens e hoje elas têm muito mais dificuldade de se manter na modalidade do que os homens. Então tem uma relação muito forte entre o investimento no esporte para os homens e no esporte para as mulheres, independente de modalidades. Se a gente vê que hoje ainda existe cargos, o mesmo cargo exercido por um homem e uma mulher em determinadas empresas, as mulheres recebem 30% a menos que os homens só porque são mulheres. E daí uma questão vai gerando a outra, não tem patrocínio, não tem visibilidade, não tem permanência, não tem campeonato suficiente, então não tem onde começa, né? Porque é uma situação que vai levando a outra e é difícil romper com isso, né? A tentativa que você tem que fazer sempre é exatamente essa, né? Mostrar que as mulheres podem, né, que as mulheres são tão importantes quanto os homens na história do esporte brasileiro, o fato de não se falar sobre elas, o fato, por exemplo, a Marta. Marta é 5 vezes a melhor jogadora do mundo e a Marta não tem quase nenhuma propaganda na televisão vendendo algum produto. Existe uma série de jogadores que são infinitamente menos titulados, digamos assim. A Marta é a maior artilheira da seleção brasileira, fez mais gols pela seleção que o próprio Pelé. Mas essas informações não aparecem. E, sobretudo, na publicidade, a gente vê poucas propagandas com mulheres atletas. Então, como incentivar novas gerações, como pensar na possibilidade das meninas se reconhecerem em atletas se elas não aparecem? É importante pautar o tema sobre as questões de gênero no esporte, porque elas são reais. E elas produzem não só corpos generificados, mas elas produzem representações do que seja atleta homem e o que seja uma atleta mulher. Muitas vezes a gente choca quando alguns atletas, sejam homens ou mulheres, não correspondem àquilo que se espera. Então são considerados objetos de análise, são considerados pessoas abjetas, que precisam ser corrigidas. Acho que esse ano talvez seja interessante, talvez a gente tenha atletas transexuais nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, competindo na modalidade que, segundo o dia do sexo corrigido, ou seja, são pessoas que eram invisíveis há muito tempo e talvez hoje apareçam já competindo no esporte de alto rendimento. A senhora poderia, professora, falar mais um pouquinho então dessa questão dos transexuais participando dos Jogos Olímpicos? Então, tem uma discussão no Comitê Olímpico Internacional já há algum tempo sobre a possibilidade de atletas transexuais participarem ou não dos Jogos Olímpicos. Então, já foi autorizado, a possibilidade é que pessoas que tenham nascido com um sexo biológico alterem a sua identidade de gênero, podendo fazer a cirurgia de redesignação sexual ou não. Então, o Comitê Olímpico Internacional autorizou para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro que não necessariamente a pessoa precisa ter feito a cirurgia de redesignação, mas ela, a partir da nova identidade de gênero, tem todo um acompanhamento hormonal, sobretudo para as atletas, para que possa participar. Então, acho que são novidades que vêm pela frente, são possibilidades de pensar o esporte a partir de outros marcadores, que não a divisão binária de homem versus mulher, na medida que a gente vê uma pluralidade de gêneros sendo possível e sendo possível no espetáculo esportivo. Se a gente pensar que o esporte é aquele espaço no qual 1/100º de segundo faz muita diferença e que o discurso biológico está sempre pautado e que os homens têm sempre esse 100º muito mais forte que as mulheres, pensar nessa implosão de uma pessoa que tenha nascido com uma identidade sexual e transforma essa sua identidade de gênero a partir do seu não reconhecimento com o sexo biológico com o qual nasceu, é bastante interessante e bastante importante, sobretudo porque essas pessoas merecem o respeito, o reconhecimento, a visibilidade, porque elas são pessoas como qualquer outra pessoa.
né? E acho que o esporte, ao possibilitar isso, também está colaborando, está possibilitando essa maior visibilidade para as pessoas transexuais, né? Que elas vivem muito na invisibilidade. Bom, para finalizar, professora, a senhora conversou com a gente aqui da URICS TV no primeiro Dimensão Olímpica há 8 anos. Nesse período a gente pode dizer que houve avanços em relação à inserção das mulheres no esporte? O feminismo ele se tornou um assunto muito mais debatido, né? Mais político, ele está mais presente no nosso dia a dia. Até que ponto o esporte tem conseguido acompanhar essas discussões ocorridas atualmente? Eu penso que hoje as mulheres têm mais visibilidade se relacionados ou pensados do que 8 anos atrás, o que não significa que seja suficiente. Não, mas, de novo, atribuo às redes sociais e atribuo a um movimento das mulheres de se fazerem valer, né? Então tem toda uma discussão de empoderamento das mulheres pelo esporte. Eu acho que sim, eu acho que o esporte é um espaço de sociabilidade, um espaço de empoderamento e um espaço de exercício de liberdade para as mulheres. O fato de elas reivindicarem o Bolsa Atleta, o fato de elas reivindicarem campeonatos, reivindicarem espaços na mídia, acabou promovendo um pouco, não digamos uma melhoria completa, né? Mas acho que relacionado a 8 a 10 anos atrás, hoje a gente tem um pouco mais de possibilidades concretas. Eu vejo, por exemplo, no futebol a seleção permanente, né, do futebol feminino. Me parece que, se por um lado tirou as mulheres, algumas atletas dos clubes, por outro projetou essas atletas para o mercado internacional. Hoje tem 16 atletas da seleção permanente que estão jogando fora do Brasil, na França, na Islândia, nos Estados Unidos, na China. Quer dizer, talvez se elas estivessem só nos clubes não haveria essa possibilidade, né? Mas então a gente pode pensar que há um movimento. Acho que esse movimento é importante de ser registrado, né? Eu espero que ele continue, que avance, que as mulheres possam um dia chegar a ter condições iguais de competição, de estrutura, de financiamento que os homens têm nas mais variadas modalidades esportivas. Assim a gente espera, né, professora? Com certeza. Muito obrigada, professora, novamente pela sua participação aqui no Dimensão Olímpica. Eu que agradeço. Obrigada.